Olá, terceiro ano! Vamos para mais uma atividade do EMAI 11.2, página 61. Questão 1. Resolva os problemas abaixo. Depois, compare sua resolução com a de um colega. Bom, crianças, nesse caso, eu oriento vocês a tentar fazer esses probleminhas sozinhos. Depois, vocês assistam o vídeo e comparem com a resolução do meu vídeo, tá bom? Lembrando que cada um pode resolver sua situação-problema da melhor forma possível. Se você chegar ao resultado, mesmo que você utilizou um caminho diferente do que eu irei apresentar, está ótimo. A. Jorge coleciona moedas e as guarda em caixas com 5 unidades em cada. Se ele tem 6 caixas completas, quantas unidades sua coleção tem? Eu já falei para vocês em alguns vídeos atrás que a matemática nós temos que imaginar bastante coisa, lembra? Então, sempre a gente tem que procurar imaginar. Vamos tentar imaginar aqui? Primeiro, deixa eu só marcar as informações importantes desse texto. O Jorge coleciona moedas e ele guarda, em caixas com 5 unidades. Então, eu já tenho aqui uma informação. Em cada caixa, ele coloca 5 moedas. Então, você já vai imaginando aí. Ele tem quantas caixas, crianças? 6. 6 caixas completas, ou seja, ele tem 6 caixas e em cada caixa ele tem 5 moedas. Vou desenhar a caixa aqui, ó. Uma caixa, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 caixas. Em cada caixa, ele tem quantas moedas mesmo, criança? 5 unidades, né? Vou colocar aqui as moedas. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Vamos lá. Uma moeda. Era para ser uma moeda, tá? Esse tracinho, imagina uma moeda, tá bom? 2, 3, 4, 5. Imagina esses risquinhos aí que eu tô fazendo que são moedas, tá bom? E não dê risada. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, crianças,
Então, aqui nós já desenhamos 5 moedinhas em cada caixa. Então, se eu tenho 5 moedas em cada caixa e eu tenho um total de 6 caixas completas, quantas unidades a coleção dele tem? Ou seja, eu quero saber ao todo qual o total de moedas. Como que eu faria isso? Poderia contar de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5, todas as moedinhas. Ou se você já consegue contar de 5 em 5, a gente pode contar de 5 em 5. Se você tem dificuldade, fica uma dica para você estudar em casa. Então, vamos contar de 5 em 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Quantas moedas ele tem no total? 30. Olha aqui, coloquei o 30. Existem outras maneiras, vou apresentar mais duas aqui. Eu poderia colocar aqui, ó, uma caixa, ó, uma vez o número 5, duas vezes o número 5, 3 vezes o número 5, 4 vezes o número 5, 5 vezes o número 5, 6 vezes o número 5. Por que 6 vezes? Porque aqui diz que ele tem 6 caixas. Se em cada caixa eu sei que ele tem 5 moedas, então eu coloquei 6 vezes o número 5. Ou eu poderia também fazer a multiplicação, olha aqui, 6 vezes o número 5, que nada mais é do que eu fiz aqui, 5 mais 5 mais 5 em 6 vezes. Ou seja, 6 vezes o número 5 é igual a 30, que é todo esse desenho que nós representamos aqui. Questão B. Marcos e seu amigo Rodrigo colecionam moedas antigas. Marcos tem 16 e Rodrigo tem o dobro. O dobro. Vamos marcar aqui esse dobro porque nós vamos precisar lembrar disso depois. Quantas moedas tem Rodrigo? Então, olha aqui as informações importantes. Primeiro, Marcos e seu amigo Rodrigo, eles colecionam moedas antigas, ok. O Marcos tem 16 e o Rodrigo o dobro. Então, eu vou marcar aqui quantas moedas o Marcos tem. Vamos lá. Aqui está dizendo que o Marcos, eu vou colocar a letra M, tem 16 moedas, certo? E o Rodrigo, vou colocar aqui a letra R, o Rodrigo tem o dobro. Lembra que nós conversamos? Que o dobro quer dizer que eu tenho 2 vezes mais. Como assim, professora? O dobro quer dizer o quê? Que eu tenho 2 vezes o número 16. 2 vezes o número 16? Sim. Como eu poderia resolver isso? Poderia resolver por uma multiplicação, por quê? Eu tenho 2 vezes o número 16, certo? 2 vezes 16. Ou eu poderia resolver por uma adição, por quê? 1 vez o número 16 mais 2 vezes o número 16. Nossa, professora, e vai dar o mesmo resultado da multiplicação? Sim, porque aqui nada mais é o quê? Que 2 vezes o número 16. E aqui eu tenho 1 vez o número 16, 2 vezes o número 16. Poderia resolver também pelo desenho? Sim, só que por ser um número um pouco maior, a chance da gente errar, pular algum número é maior também, tá? Então, se a gente conseguir resolver pela operação, fica mais fácil. Primeiro, vamos começar pela unidade. 6 mais 6, faz nos dedinhos. 6 é o que você já tem. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembra que nós já aprendemos? Tem que pôr o 2 na sua unidade e o 1 na dezena. 1 mais 1 mais 1 igual a 3, 32. Professora, eu tenho uma dúvida, por que eu não posso colocar o 1 na unidade? Olha aqui, isso aqui é um D, tá? Dezena, unidade. Quando eu falo que eu tenho o número 12, se eu tenho o número 12, o 2 está na unidade e 1 na dezena. Então, na hora que eu realizo aqui essa adição, eu coloco cada um em seu lugar. 2 na unidade e 1 na dezena. Por quê? 2 na unidade quer dizer que eu tenho 2. E esse 1 da dezena representa que eu tenho 10 unidades. Uma dezena igual a 10. Vamos ver na multiplicação se ficaria o mesmo resultado? 2 vezes 6 quer dizer que eu tenho 6 mais 6. Quanto que é 6 mais 6?
12. Agora, eu tenho aqui 2 vezes o número 1, 2. Mais um que subiu, 2 mais 1 igual a 3. Então, quantas moedas o Rodrigo tem? 32 moedas. Vocês poderiam, então, resolver aqui, fazendo 2 vezes o número 16 ou 16 mais 16. Questão C. Lígia precisa fazer 4 pacotes de bombons para levar a uma festa de aniversário. Se ela colocar 6 unidades em cada pacote, de quantos bombons ela vai precisar? Bom, crianças, então vamos lá imaginar, vamos fazer as anotações. Ela precisa fazer 4 pacotes de bombons, então vou desenhar aqui um pacote, 2, 3, 4. Em cada pacote, se ela colocar 6 unidades em cada pacote, de quantos bombons ela vai precisar? Então, imagina que ela vai colocar 6 bombons aqui, 6 bombons em cada um. Bom, crianças, imaginem que esses tracinhos aí são os bombons. Então, ela colocou 6 bombons em cada pacote. Ela tem um pacote, 2, 3, 4 pacotes. Em cada pacote, ela colocou 6 bombons. Se ela colocar, Aí eu quero saber o que nesse probleminha? Se ela colocar os 6 bombons em cada pacote, quantos bombons ela vai precisar? Como que eu faço para descobrir isso? É só eu somar 6 mais 6 mais 6 mais 6, tá? Se você tiver dificuldade de contar de 6 em 6, conta todos os pauzinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Quantos bombons ela vai precisar? De 24 bombons. Existe outra maneira de fazer isso? Existe. Eu poderia colocar aqui, se eu sei que ela precisa, que ela tem 4 pacotes, em cada pacote ela quer saber se ela colocar 6 bombons, qual o total vai ser, eu marcaria aqui o número 6, 4 vezes 6 mais 6 mais 6 igual a 24. Ou 4 vezes o número 6. Tá bom? Questão D. Paula ganhou uma festa de aniversário. Desculpa, Paula ganhou em uma festa de aniversário 8 brigadeiros. Renato ganhou o triplo. Quantos brigadeiros Renato ganhou? Bom, nós já aprendemos, crianças, que o dobro quer dizer 2 vezes mais. E o triplo quer dizer o quê? O triplo quer dizer 3 vezes mais. Ou seja, que eu tenho 3 vezes um determinado número. Então, vamos anotar aqui. A Paula ganhou, ela ganhou 8 brigadeiros. E o Renato ganhou o triplo. Ou seja, o Renato ganhou 3 vezes mais, 3 vezes 8. E ele deve ser guloso. 3 vezes 8. Ou eu poderia fazer a adição, que vai ser a mesma coisa. 8 mais 8 mais 8. Por que a mesma coisa, professora? Porque aqui eu tenho uma vez o número 8, 2 vezes o número 8, 3 vezes o número 8, tá? Se tem dificuldade, faz nos dedinhos, tudo bem? Então, 3 vezes 8 vai ser igual a quanto, crianças? 24. Se preciso, dê uma pausa no vídeo e tentem resolver sozinhos, tá bom? Se você fez de outra maneira e chegou ao resultado, parabéns! Questão E. Comprei um caderno por R$6. Quanto pagarei por 3 cadernos iguais a esse? Bom, se eu já sei aqui que um caderno custa R$6, um caderno, eu quero saber 3 cadernos. Como que eu faço? 3 poderia ser o triplo? Sim, porque o triplo é 3 vezes, Como que eu poderia fazer aqui? Um caderno custa 6, mais 2 cadernos, mais 6, mais 3 cadernos. Poderia até desenhar um caderno aqui, mas vocês já viram como ficam os meus desenhos. Pensa que isso aqui é um caderno. Não vou tentar os outros não, porque eu acho que não vai ser igual. Então, aqui, 1, 2, 3 cadernos. Então, o que nós temos que fazer agora? Somar. 6 mais 6 mais 6. 6 mais 6, faz aí nos dedinhos, crianças.
igual a 12. 12 mais esse outro 6 igual a quanto? 18. Muito bem. Ou tem outra maneira de fazer? Tem várias, né? Eu poderia fazer também 3 vezes o número 6. Porque isso daqui nada mais é do que uma vez o número 6, duas vezes o número 6, 3 vezes o número 6. Questão F. Se Mariana pagou R$ 30 por 4 cadernos, quanto pagará por 8 cadernos iguais a esse? Bom, vamos aqui anotar as informações mais importantes, que eu sempre falo para vocês. A Mariana pagou R$ 30 em 4 cadernos. Agora, ela quer saber quanto que ela vai pagar por 8 cadernos. Então, vamos lá, crianças. A Mariana pagou R$ 30 em quantos cadernos? 4, né? Ela quer saber quanto que ela vai pagar por 8 cadernos. É o que ela quer descobrir. Existem várias maneiras de fazer isso, tá? Eu vou apresentar aqui uma para vocês. Eu poderia tentar descobrir com R$ 30 quanto custou cada caderno, fazendo 30 dividido por 4, para eu tentar descobrir quanto custou cada caderno, tá bom? E depois eu multiplicar por 8. Ou tem uma outra maneira que eu acho que vocês já perceberam olhando para cá. O número 8, ele é o que do 4? Ele é o dobro. Por quê? Porque aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 8. O dobro do 4 é 8, porque 4 mais 4 é igual a quanto, crianças? 8. Então, se eu tiver duas vezes o número 4, somando é igual a 8. Se 4 mais 4 é igual a 8, eu já sei que aqui do 4 ao 8 eu tenho o dobro. Então, como que eu poderia fazer isso? Só descobrindo aqui o dobro do número 30. O dobro do número 30 seria o quê? O 0 mais 0... Opa, eita, que zero grande! O 0 mais 0 seria o quê, crianças? 0. E 3 mais 3, quanto que é 3 mais 3? 6. Por que 3 mais 3, professora? Porque eu estou querendo descobrir o dobro desse número. O dobro de 30 é 60. Por que que o dobro de 30 é 60? Porque 30 mais 30... Lembra que nós aprendemos que o dobro quer dizer que eu tenho duas vezes o número? Isso é um zero, tá? 30 mais 30 é igual a 60. Logo, eu descobri que em 8 cadernos, Mariana iria pagar R$ 60. 60 reais. Existem outras maneiras. Se você chegou ao resultado, como eu sempre digo, parabéns. Espero que tenham gostado e tenham aprendido.